vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
irmãos, a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso programa das 15 horas e hoje nós contamos aqui com 4 pessoas da Ilha do Governador. Você, diácono? Adelino, igreja? A igreja da Rua Serrão. Rua Serrão. Você, diácono? Diácono Maurício. Maurício, da igreja? Serrão. Você? Meu nome é Coral, sou do Senhor à Frente. Isso. Coral por quê? Porque o teu nome é Luz Coral, não é isso? Você é colombiana. Não, boliviana. E a gente não consegue descobrir porque teu pai botou esse nome. Até agora Não sabe, né? E você? Eu sou Marta, sou da Ilha do Governador e CM Serrano. Isso. Vocês duas são senhoras à frente, né? Isso. Bem, vamos dar início ao nosso programa. O nosso tema continua o mesmo, o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto nós estamos estudando, estudando o livro de Apocalipse, a mensagem que repercute no meio da igreja, não é? Com os marcadores proféticos para o dia do arrebatamento. Nós vamos estudar hoje Apocalipse capítulo 2 e Atos capítulo 26. Amém? Vamos à primeira pergunta. Lendo Apocalipse capítulo 1, verso 1, entendemos que o propósito principal do livro é revelar o Senhor Jesus. Pergunta-se, qual a diferença entre revelação e interpretação? As duas palavras são batidas na nossa igreja para que nós possamos entender ainda mais. A pergunta agora vai ser respondida por Débora, de Vila Velha, e Jabes, também de Petrópolis. É um menino ainda de Petrópolis. Vamos assistir o vídeo, depois nós vamos voltar. A revelação, ela vem da parte do Senhor. É aquilo que está oculto ao homem, aos olhos do homem, e o Senhor nos revela. A interpretação é a forma como o homem interpreta determinada situação. Então, a revelação, ela vem da parte do Senhor e a interpretação, ela vem do homem. Vou ler um texto que explica melhor isto, que está em Lucas 10, capítulo 22, onde Jesus diz: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A paz do Senhor Jesus a todos. A interpretação é algo que vem do homem, vem da razão do homem, por base ali de estudos, leituras e por base do raciocínio do homem chega aquela interpretação. A revelação já é diferente. A revelação é algo que vem da eternidade e é revelado a nós. Como diz ali no início de Apocalipse, no capítulo 1, verso 1, fala assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Bem, nós vimos aí a resposta da Débora, do Jabes. Eu queria, Marta, que você fizesse um comentário sobre a resposta, depois cada um pode até incluir alguma coisa. Pastor, o que eu entendi é que o Senhor, a revelação é um mistério. É um mistério que vem da parte de Deus, né, para a vida do servo. E com que objetivo? Mostrar aos servos toda a sua vontade. Sim. Né? Toda a sua vontade. É aquilo que só é conhecido por aqueles que têm intimidade. Tem uma relação de intimidade com Deus. E a revelação, ela não se entende pela razão, porque ela traz para o servo um elo que faz depender do Senhor a todo tempo. Então, essa é a diferença. A revelação é eterna. E a revelação, ela vem para alcançar a vida daquele que um dia foi transformado, para que ele possa viver essa intimidade. Agora, a interpretação não. A interpretação está presente no campo da razão. Sim. Intelecto, conhecimento, o homem vai interpretar, ele vai ter um determinado conteúdo, ele vai avaliar aquilo que é técnico, aquilo que é intelectual, aquilo que é terreno, aquilo que pertence ao homem, aquilo que ele adquiriu durante a vida dele. E é limitado a este mundo, é limitado à razão terrena desse homem. Sim. Então a interpretação, ela é superficial, ela não tem a profundidade, ela não tem o mistério que tem a revelação do Senhor para as nossas vidas. E a interpretação, ao contrário da revelação, a revelação faz com que o homem seja dependente de Deus. Agora, a interpretação não, ela torna o homem autossuficiente.
Interessante que você falou que a revelação é para quem tem comunhão, né, intimidade. Eu sempre volto sempre ao nosso lema do ano de 2024. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem à igreja. Só entende revelação quem está no Espírito e ouvindo a voz do Senhor. Né? Eu sempre, em todo o nosso programa, eu lembro sempre de um comparativo que o pastor Walter Babo faz. Ele diz o seguinte: existe uma diferença entre o ouvir e o escutar. O ouvir, a gente ouve aquilo que o nosso ouvido quer ouvir, não é? No teu caso, sua filha está no meio do colégio, vocês falam, como é o nome dela mesmo? Késia. Ela ouve, né? Onde ela estiver, ela ouve. Mas o escutar, você escuta qualquer coisa. Aqui, não é? Onde nós estamos, você escuta tudo, barulho do carro, barulho do apito, o apito do trânsito, tudo você escuta. Mas o ouvir não, o ouvir é diferente. Isso aí a gente só encontra na revelação. E interessante que a revelação, ela é exclusivamente uma coisa do Espírito Santo do Senhor. Não é isso? Vamos lá, quem quer falar agora? Késia ou Maurício ou Adelino? Eu entendo que a revelação, ela também vem acompanhada da fé. Sim. Porque quando você tem a revelação, quando Deus fala contigo, parece que aquilo se torna uma coisa segura. Sim. Né? A fé vem acompanhada da revelação, enquanto que a interpretação, às vezes, tem dúvidas. Né? Com Será certeza. que a interpretação está certa ou está errada? Né? Mas a revelação não, ela dá certeza. Isso, é justamente isso. Coral ou Maurício? Não, pastor, eu ouvindo o que você estava falando, em Tiago está escrito assim também, prontos para ouvir. Para ouvir. Então é praticamente ouvir a voz do Espírito Santo. E aquilo que nos faz escutar o Espírito Santo e entender a revelação de Deus. E a interpretação, né, que a gente vive todo dia, aprende nossa vivência, né, como servos, e a gente vai interpretando. Né? Mas assim, como a irmã falou, a gente tem uma vida em comunhão. Sim. Que nos faz entender a revelação do Senhor. A diferença desses dois é que um é guiado pelo Espírito. Justamente. E você só consegue entender os marcadores proféticos através da revelação. Quanto tempo nós ouvimos falar de guerra? Muito tempo, né? Agora, como é que o Senhor está falando conosco hoje sobre as guerras atuais? Aquilo que está acontecendo no mundo, não é? Pandemia. Onde é que a gente ouvia falar de pandemia? Tanta gente morreu. Nós vemos hoje aquilo que está acontecendo, não é, Maurício? Verdade. Por favor. Essa pergunta, pastor, traz para mim com muita clareza a diferenciação daquilo que a gente tem aprendido na nossa caminhada a respeito daquilo que é a quarta medida e a quinta medida. Né? A interpretação, como ela é do homem, como a Marta falou, ela é finita como o homem é finito, está presa a esse mundo, as coisas desse mundo, a obra criadora, não é isso? Agora, a revelação não, ela vem, como ela vem direto de Deus, ela remonta e nos aponta muito mais para aquilo que é o Evangelho eterno, que é o Evangelho que, na verdade, nos interessa como igreja fiel. Com certeza. É aquele Evangelho que nos desprende dessa vida, que nos faz transcender, Isso. nos faz olhar para a eternidade. Então, quando a gente observa interpretação e revelação, tudo isso que os irmãos falaram, a gente observa que o Espírito Santo, quando ele revela algo ao homem, ele também naquele mesmo instante está levando o homem a conhecer algo que não é dessa vida. Sim. Então isso para nós é muito maravilhoso. Eu me lembro da experiência de Paulo. Uhum. Paulo, ele era um homem que tinha muito conhecimento, quer dizer, ele tinha interpretação daquilo que ele vivia, ele estudou, ele sabia das escrituras, mas num determinado momento, quando ele tem a vida dele transformada, ele passa então a adquirir o conhecimento que vinha através de revelação do Espírito Santo para ele. Ele chega um momento que ele diz, olha, o meu conhecimento, aquilo que eu adquiri com os sábios dessa vida, com Gamaliel e com tantos outros, para mim agora eu reputo como coisa sem valor. Então, para nós, o grande valor nosso, da nossa vida como servo do Senhor, é essa comunhão com o Espírito Santo que nos traz a revelação e que acaba nos norteando até na nossa vida comum, na nossa vida que vivemos no nosso dia a dia.
Com certeza. E uma coisa que você falou sobre conhecimento, eu estava pensando em você, Marta, você é advogada, né? Então você consegue interpretar um texto jurídico com tranquilidade, porque você vai começando a pegar, pensar frases de um, frases do outro, né? E você consegue juntar tudo aquilo da sua interpretação. A revelação é diferente, não é? Aquilo que o Senhor revela a você, revela ao Maurício, revela a Coral, revela ao Avelino, é um conjunto. E quando nós trazemos isso, né, no culto profético, o Senhor deslancha todo o culto, não é isso mesmo? Verdade. Amém? Vamos então para a segunda pergunta. Ainda no mesmo versículo 1, identifique 3 objetivos do livro de Apocalipse. Nós temos a resposta de Sandriele Maria e temos também a resposta do João Augusto de Campos, lá de Minas Gerais. Vamos assistir aos vídeos e vamos voltar novamente para essa conversa informal. Amém? E o primeiro objetivo é revelar Jesus como figura central do livro de Apocalipse. O segundo objetivo é que ele é escrito para os servos de Jesus, que é a sua igreja fiel. O terceiro objetivo é mostrar o tempo do breve, o tempo a qual estamos vivendo. Pai do Senhor Jesus. Vemos que o primeiro objetivo é destacar Jesus como figura central do livro de Apocalipse. O segundo é mostrar que foi escrito dirigido aos seus servos fiéis, sua igreja fiel. E em terceiro é indicar o tempo do breve. A paz do Senhor Jesus. Nós vimos aí a resposta da Sandriele e do João Augusto. E agora, Coral, eu queria que você comentasse aquilo que você entendeu dessa pergunta. Eu entendi sobre 3 objetivos. Sim. Né? O primeiro que é se revelar, né, a Jesus como autoridade. O segundo objetivo é para preparar os servos fiéis, né, para o futuro. E o terceiro é para preparar também a igreja fiel para o que vier lá em breve. Né? E também eu estou acrescentando algo que eu vi em todo que é Apocalipse, que ele fala sobre como Jesus encoraja a igreja nos momentos difíceis. Porque todo Apocalipse fala do que vai acontecer antes da vinda do Senhor. Então, aí para o mundo, eles veem o Apocalipse com medo. E a interpretação sempre vai ser com medo. Sendo que no início do Apocalipse, ele fala sobre o bem-aventurado que lê. Então, é aquele quando absorve e pede ao Senhor a revelação, ele entende que tudo que mostra o Apocalipse é para encorajar, para revelar Jesus, para nos momentos difíceis que vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus, não desistir, continuar sendo fiéis até o Senhor voltar. Porque por isso que ele fala bem-aventurado. Não diz aquele que está triste e fica com medo. Então ele é um Jesus que encoraja a igreja a continuar sendo fiel. Então, voltando à primeira pergunta, quem lê com medo está interpretando, não é isso? O bem-aventurado, ele só é bem-aventurado quando ele olha sobre a revelação, não é isso? A grande diferença hoje é essa. Sem revelação nós não entendemos nada do Apocalipse. Pastor Gedeuti demorou muito tempo, né, para sair de Cantares para vir um Apocalipse, porque ele sabia o que ia acontecer. Então nós já estamos vendo agora uma forma diferente, não é? Não é o medo, mas é o bem-aventurado. Quem mais quer falar? Você, Marta, ou você, Maurício? Pode ser Marta. Marta, então, por favor. O primeiro objetivo, que mostra Jesus, né, o modo como Jesus vai ser revelado, assim, a lição para mim é que João, a experiência de João naquele momento, ele se mostra assim de 2 partes. Foi o servo que viu, que acompanhou Jesus no ministério, teve com Jesus aquele tempo todo de ensino, viu o Senhor sofredor, humilhado, ultrajado, viu na cruz. Mas ali naquele momento ele vive uma experiência maravilhosa. Ele tem a oportunidade de ver esse Jesus que foi preso no madeiro triunfar sobre a morte. E ele é mostrado de uma forma gloriosa, com todo o poder, com toda a majestade. E quando pelo Espírito Santo Deus dá essa oportunidade
a João, nós nos beneficiamos Sim. disso. Por quê? Porque nesse momento nós passamos a entender que aquilo que João viu na eternidade, a forma como ele viu Jesus, a igreja fiel também vai ver. Uhum. Então isso nos enche de esperança. Glória a Deus. Porque esse livro, ele é um livro profético. É um livro que a gente pode mergulhar, que o servo vai mergulhar. Porque ele compreende, ele entende pela revelação. Uhum. Então, assim, o que me chamou a atenção foi isso. E nós, como igreja, né, nós podemos dizer, nós podemos afirmar, porque nós estamos lutando e caminhando para isso, né, pastor? Nós alcançamos o entendimento pela revelação Sim. de tudo isso. Porque aqueles que não alcançam esse entendimento, a riqueza, o mistério que está neste livro, pela revelação, ele vai ficar preso à interpretação. Então ele vai ficar, de que modo? De uma forma religiosa. Uhum. E a gente sabe que o religioso, que a religião não nos levará para a eternidade. Era isso que eu queria falar. E só alcança a revelação, só alcança entender o livro de Apocalipse aquele que está acompanhando os marcadores proféticos. Não é isso? E você falou uma coisa interessante. João conheceu Jesus, homem, ele viu Lázaro sair da tumba, ele viu as curas dos cegos, viu Jesus morto, né? Ele morreu, viu Jesus nas aparições aos discípulos, só que agora João está vendo Jesus glorificado de uma maneira totalmente diferente. Não é a forma humana, mas é a forma de glorificação. E nós temos que entender justamente isso, que o Jesus que nós conhecemos não é aquele Jesus morto na cruz. Ele ultrapassou, não é? É interessante que ele estava comentando aqui, o Maurício fez uma brincadeirazinha, que se Jesus tivesse morrido enforcado, o homem hoje estava com a forca, né? Com a forca no peito. Eles querem achar que Jesus é aquele da cruz, mas o nosso Jesus não é aquele da cruz. O nosso Jesus é aquele que João viu, ressurreto, não é isso? Maurício. Pastor, a gente precisa ver a Bíblia de que forma. A Bíblia, ela não é um livro histórico com uma ênfase profética. Uhum. Ela é um livro profético inserido no contexto histórico da humanidade. Sim. Então, quando o homem ele tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo, ele alcança esse profético. Uma coisa interessante que a gente observa em toda a Bíblia, né, são 66 livros. Uhum. Nos 65 livros anteriores, como se deu como é que a Bíblia chegou até nós? O autor, que é o próprio Deus, o Senhor, pelo Espírito Santo, vai ao encontro do escritor. Sim. E ali faz o que lhe apraz. Revela aquilo que é do seu interesse para que fique registrado e para que chegue até nós. Nós temos ali os evangelhos, né, que são livros biográficos, ali narrando a passagem de Jesus sobre a terra. E depois, a partir de Atos, também a mesma coisa. Ali os doutrinadores ou aqueles que aconselharam a igreja sempre fizeram pelo Espírito. Mas quando a gente chega no Apocalipse, a gente vê que o escritor João, ele é convidado, ele é chamado pelo Senhor para ir à eternidade. E aí faz toda a diferença. Por quê? Porque nós que vivemos de profecia, o que nos faz a cada dia despertar e continuar servindo ao Senhor são as profecias. Né? O povo sem profecia, ele se corrompe. E nós não nos corrompemos porque nós buscamos e seguimos a profecia. Agora, quando João ele chega na eternidade, ele vê justamente aquilo que é o nosso maior almejo, que é o arrebatamento. João viu o arrebatamento. Ele viu chegar na eternidade aqueles que tinham sido arrebatados. Então, pela esperança que há no Apocalipse, como a Coral disse, esse livro para nós, de forma alguma, é um livro triste, de preocupações, ou de calamidades, ou de catástrofes. Esse é um livro que nos prepara, sim, para tempos que virão, que podem ser até difíceis para nós, igreja, como está sendo difícil para todo mundo. Com certeza. Mas a esperança, ela é a grande tônica, o grande objetivo desse livro, que é, como a Coral falou, né? Bem-aventurados. Os bem-aventurados. Somos felizes porque cremos nessa palavra. Amém. Adelino. Então, pastor, a gente vê realmente que
Hoje, os tempos são outros, né? Naquela época da igreja, no início lá de Éfeso, a igreja ela vivia numa época diferente, mas havia a atuação do Espírito desde aquela época. Sim. Hoje também o mesmo Espírito ele está presente, nos mostrando aquilo que é da eternidade, né? E Deus ele sempre tem o prazer de se mostrar, de se revelar. Assim como Deus se revelou na igreja no passado, ele está se revelando à igreja nos nossos dias atuais, né? O mesmo Espírito que confortava ali, está confortando hoje. Aqui, como ele se revelou lá no passado, está se revelando hoje através do seu Espírito Santo, né? E Deus tem esse prazer. Quando Deus ali mostrou para Abraão que ele queria fazer em Sodoma e Gomorra, né, o que iria acontecer, assim Deus está se revelando hoje, nos nossos dias, mostrando também aquilo que vai acontecer com a igreja. E isso não transmite para nós um medo, mas uma alegria de saber que um dia nós vamos estar na eternidade com o Senhor. Glória a Deus. Voltando, né? Nós lemos o Apocalipse alegres, né? Alegre. Não existe tristeza, não tem medo, não é isso? Então vamos à pergunta número 3. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 16, identifique a relação profética de Jesus com a sua igreja nas seguintes expressões. Tinha na sua destra 7 estrelas, uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol. Nós temos aí os vídeos de José Leandro e de Vânia, lá de Cabo Santo Agostinho. Vamos ver os 2 vídeos, depois nós vamos comentar. Identificando então a relação profética de Jesus com a igreja, na questão de número 3, nós vemos na letra A as 7 estrelas, que vai falar dos 7 Espíritos do Senhor, conforme descritos lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. E nós também vamos ver como toda a operação do poder de Deus na igreja, né, está sob as várias formas, as várias maneiras que o Espírito do Senhor age. Na letra B, nós vamos ver uma aguda espada de 2 fios, falando então daquilo que é a palavra revelada, daquilo que é a doutrina, que age no meio da igreja para discernir aquilo que é do Espírito e aquilo que é da razão, conforme o texto em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Na letra C, o rosto como o sol. Vai falar de Jesus como o sol da justiça, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. Da mesma forma que certa vez ali Jesus se transfigurou a alguns discípulos, e a palavra fala que o seu rosto brilhava como o sol, resplandecia como o sol. E ali os discípulos não viam mais Jesus como um homem, mas sim Jesus glorificado. Assim como foi com Saulo no caminho para Damasco. E assim como João viu aqui em Apocalipse, um Jesus glorificado. E é dessa forma que Jesus tem se apresentado à igreja, como Jesus glorificado, como o Rei dos Seis, o Senhor dos Senhores, como a luz do mundo, como a luz que nos dá a vida eterna, essa luz que um dia nos alcançou e nos trouxe a salvação. Amém. A paz do Senhor Jesus. Resposta da letra A. Fala do ministério de Jesus de 7 igrejas. Resposta B. Fala da palavra de Deus que discerne todas as coisas, conforme Hebreu 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Resposta C. Fala de uma luz que dissipa as trevas. A todos a paz do Senhor Jesus. Nós tivemos aí a resposta, as 2 respostas, os 2 vídeos, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre elas. Quem vai falar agora, Maurício? Sim, eu. Por favor. Pastor, eu vejo aqui nessa resposta, nesses 3 aspectos, que os irmãos já responderam com muita propriedade, né? Eu vejo também que vale a pena a gente ressaltar aqui que está expresso aqui o domínio, o poder e a majestade do Senhor. Né? O domínio, quando diz que ele tinha na sua destra 7 estrelas, a gente vê que no período que nós temos estudado, que está relacionado
as cartas, o período histórico e profético da igreja, nós observamos que em todo o tempo o Senhor está ali presente de alguma forma. Alguma característica do seu caráter, dali, dos Espíritos de Deus estão presentes ali. Não há na história da humanidade nenhum período, nenhum lapso de tempo onde não esteja ali alguma manifestação do Senhor. A gente vê também o poder do Senhor através da sua palavra, a espada, né? A espada aguda de 2 fios, a espada que pelo seu poder criou todas as coisas e também pelo seu poder continua norteando a igreja até hoje, né? E também nós vemos a majestade do Senhor quando fala ali que o seu rosto era como o sol. Né? E sobre essa última parte tem um texto que eu separei que diz assim, Apocalipse 21, verso 23 fala, a cidade não precisa nem do sol nem da lua. Aqui a cidade eternal, Jerusalém eterna, né? Para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. E seguindo aqui diz, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós vamos presenciar a batalha de luz contra trevas. Isso é o tempo todo. Nós estamos nessa batalha, mas nós estamos no lado da luz. E alguns servos do Senhor, nesse período que temos visto, estudado a palavra, eles tiveram experiências com essa luz. Nós temos o próprio Saulo no caminho para Damasco, os discípulos que viram o Senhor Jesus transfigurado, como o irmão no vídeo falou. Mas, na verdade, nós vamos ter essa plenitude da luz, que é o que está reservado para a igreja na eternidade, somente dessa forma, quando nós estivermos lá com o Senhor na Jerusalém celestial. Nós teremos luz em todo o tempo. Você falou sobre Saulo. Interessante que quando ele tem a experiência dele, ele muda de vida, ele muda de nome. Quando nós temos a experiência com o Senhor, existe uma mudança de vida, existe uma mudança de alma, né? É a espada que penetra, você falou justamente, espera até a alma, não é isso? Fala alguma coisa? Acrescentando o que o João falou, sobre a espada, né, de dois fios, né? Eu entendi que a espada, a função dela para nossas vidas como servos é uma função de mudança. Porque a espada, ao invés que faz um corte de um lado, ele faz também do outro. Porque ele corta nas nossas vidas, como os irmãos falaram no Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz que ele penetra até a divisão da alma. As nossas vidas, quando a gente entrega ao Senhor, a gente começa a pedir para Ele, Senhor, revela a Tua vontade na minha vida, e Ele começa a mudar a nossa alma, porque a alma pertence a Ele, né? Ele quer voltar para lá, para a eternidade. E Ele começa a podar, vamos dizer assim, podar de um lado, podar de outro, para que seja algo agradável e à vontade de Deus. Também Ele fala sobre, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O ser humano, aqui terrenal, também a gente sabe, né? Fala muito, como mãe eu sempre falo para o Senhor, minhas filhas são deste mundo, mas elas não pertencem a este mundo, né? Então é assim, dizer assim, Senhor, que essa espada, como serva do Senhor, minha família, meus filhos, sejam podados de qualquer tipo de pensamento que vier do mundo, que queira atingir as nossas vidas, venha a ser podada. Aquela espada com a palavra, ele vem ensinar o caminhar na presença do Senhor. E eu vi também outro versículo na palavra, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus, quando a gente entrega as nossas vidas, a gente procura o quê? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer mudar na minha vida? Para que eu possa um dia, assim como o João viu o Senhor glorificado, nós também possamos ver o Senhor também glorificado. A espada ela é uma coisa interessante, né? Ela nos ensina e nos corrige. Quando ela entra na nossa vida, ela separa o que é heresia
não é? Você sabe aquilo que é e o Senhor te molda de acordo com a vontade dele. É aquilo que você falou, ele muda a vida da pessoa. É muito fácil hoje você mudar o teu exterior, não é? Você muda o teu exterior de facilidade, você vai lá trocar de roupa. Mas e o interior? Só quem conhece é o Senhor. Você conhece o seu interior, mas o Senhor conhece muito além. Então, quando ele penetra, ele vai lá e fala assim, olha, Coral, aqui é uma coisa, aqui eu não quero, aqui eu vou fazer dessa maneira. E quando você ora pelas tuas filhas, está falando justamente isso, Senhor, molda cada uma delas de acordo com a sua vontade. Não é isso? Bem, Marta? Quando o Senhor mostra esse trecho, quando o Senhor revela a João esse trecho que está lá na palavra, que fala sobre a palavra, sim, a gente vê assim, percebe assim, o ato glorioso do Senhor Jesus. Por quê? Porque essa palavra nos alcançaria. Essa palavra chegou até nós. E só pela palavra é que nós seríamos transformados com a ação do Espírito Santo. E eu acho interessante porque lá em Apocalipse está escrito: o nome pelo qual ele é conhecido na eternidade é a palavra de Deus. Então, essa palavra, é por isso que quando ele começa ali o trecho no capítulo 1, ele diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Então, essa palavra tem o poder de transformar a vida do servo do Senhor. A preocupação do Senhor Jesus era para que essa palavra hoje tivesse um resultado. Com certeza. E esse resultado seria o quê? Seria a transformação da vida do homem, que é essa ação, né, dos dois fios. E uma coisa interessante, que eu tenho um trecho da palavra que diz assim: vós já estáis limpos pela palavra. No início, tudo foi construído pela... A Apocalipse está nos mostrando que tudo vai acontecer pela palavra. É a revelação, não é a interpretação. Novamente, nós sempre vamos voltar a isso. A interpretação leva a tristeza, a revelação leva a alegria, a bem-aventurança. Amém? Adelino? Então, pastor, tudo que os irmãos já falaram, né? Pouca coisa tem para falar, mas nós temos aqui um recurso muito, muito grande no nosso meio, na igreja, que é justamente a palavra, a consulta da palavra, né? Que ela vai nos discernir, vai nos direcionar, vai nos dar uma orientação segura para as decisões na nossa vida e na vida da igreja. Com certeza. Então a gente vê que realmente Deus, o Senhor, Ele é tudo na nossa vida, né? Tudo é dele. É por ele e para ele, né? Que nós vamos caminhar até o dia da sua volta. Com certeza. Bem, mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos à pergunta número 4. Em Apocalipse capítulo 1, verso 5, identifique a Trindade na pessoa do Senhor Jesus nas seguintes expressões: fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Nós vamos ter a resposta aí do João 30, aqui do Rio de Janeiro, e do Patrick de Caetité, Bahia. Vamos assistir os vídeos e depois nós vamos voltar. Amém? A fiel testemunha fala do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela Jesus. O primogênito dos mortos fala do Filho, porque o Senhor Jesus venceu a morte e abriu o novo e vivo caminho. O homem que venceu a morte, o primogênito, Filho de Deus, e o primogênito dos mortos. E podemos dizer também que o príncipe dos reis da terra, a figura do Pai. Por quê? Porque o Pai esteve no início de todas as coisas. Ele que realiza, Ele que é o dono, é o Todo-Poderoso, é o Alfa e o Ômega, o que é, o que era e o que há de vir. Amém. A paz do Senhor Jesus. Identificando a figura da Trindade em Apocalipse capítulo 1, verso 5, na letra A fiel testemunha, identificamos a figura do Espírito Santo, aquele que testifica e revela Jesus. Na letra B,
o primogênito dos mortos, identificamos a figura do Filho Jesus, aquele que veio ao mundo como homem, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para dar ao homem a vida eterna. E, na letra C, o príncipe dos reis da terra, identificamos a figura do Pai, o Rei dos Reis, o Pai todo-poderoso, soberano sobre toda a terra e céus. A paz do Senhor a todos. Bem, irmãos, só corrigindo, né? O nome é Eduardo 30, do Rio Comprido, um amigo nosso. Eu acabei trocando aí por João. Bem, vamos lá. Adelino, o que você pode falar para a gente? Pastor, essa pergunta ela é muito interessante, porque ela fala de testemunho. E a palavra de Deus fala que o testemunho de Jesus, ele é o espírito de profecia. Sim. Então, quando a igreja ela está testemunhando, ela está profetizando também, né? Então, nós vemos aqui que quando o servo de Deus ele está sendo provado, mas está dando um bom testemunho, ele está profetizando, assim como a igreja primitiva, quando ela ia nas arenas, ela estava profetizando. Tanto que houve muitas conversões e a evangelização ali maior foi, as vidas foram alcançadas através do testemunho. É interessante que o Maurício estava falando que alguns historiadores falam que eles se entregavam, né? Sim, sim. Se entregavam para poder morrer. Houve um momento em que os fiéis, os servos do Senhor, que antes se reuniam em ocultos, escondidos, em cavernas, até em catacumbas, cemitérios, quando eles começaram a receber as notícias de que as conversões elas estavam acontecendo nas arquibancadas das arenas por conta do testemunho daqueles que estavam sendo entregues ali aos leões, eles quase que praticamente se deixavam ser conhecidos, começaram a se reunir em público, pregar em público, até para que fossem realmente às arenas e ali testemunharem do Senhor e com as suas próprias vidas, um belo exemplo, assim como foi o Senhor Jesus, entregando a vida para que nas arquibancadas ali gerasse vida e salvação. É isso que você está falando, é a evangelização, né? Exatamente, foi isso mesmo, né? Então nós vemos também o Senhor Jesus ali, quando ele foi provado ali no deserto, quando ele estava para ser crucificado, que falaram para ele ali, querendo que ele desistisse, respondesse alguma coisa, mas como a palavra de Deus diz assim, como ovelha muda foi ao ele foi levado dentro daqueles que o tosqueavam, foi levado ao matador, mas não abriu a sua boca. Então ele deu ali um testemunho, né? E a palavra de Deus ainda nos diz também que a igreja do Senhor é uma promessa, que também fala que a igreja de vós sereis testemunhas, né? Até os confins da terra. Não é isso? Então a igreja hoje ela dá esse testemunho. Quando a igreja estava sendo perseguida, ela ia de cidade em cidade, ela ia evangelizando, ela ali dava um bom testemunho, era o bom cheiro de Cristo que estava ali atuando na vida da igreja. E voltando àquilo que o Maurício falou, eles entravam cantando sem medo, né? Eles entravam ali glorificando ao Senhor, porque sabia que aquilo ali seria alcançado algumas vidas por ele. Quem mais quer falar? Acho que só uma Claro. observação. Eu estava aqui olhando e quando mostra em Apocalipse, né, a identificação da Trindade, é uma coisa gloriosa. Quando diz assim, o príncipe dos reis da terra, nós lembramos de Gênesis, vê o início da criação, vê a presença de Deus dando ordem para que tudo se criasse. Quando nós chegamos ali no primogênito dos mortos, nós nos lembramos que há da necessidade de um sacrifício para que o homem alcançasse aquilo que seria o maior tesouro para a sua vida, que é a salvação. Então a gente vê ali o primogênito dos mortos, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, sendo, né, o vitupério ali pela vida do homem, né? E quando nós vemos agora a fiel testemunha, nós nos lembramos do momento que nós estamos vivendo. Com certeza. Que é o preparo para o arrebatamento, que é a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio, mostrando, testificando, convencendo o homem da justiça e do juízo, convencendo o homem que há uma eternidade, que há um mundo melhor, que melhor, que vai ver o seu Deus face a face. Interessante, Marta, é que a gente fala o seguinte, primogênito dos mortos, né?
Aí você já me perguntou assim, mas vem cá, o filho da viúva de Naim, ele não ressuscitou? Lázaro também não ressuscitou? Qual é a diferença? É que o filho da viúva de Naim ressuscitou e morreu de novo, não é? Lázaro morreu de novo, mas nós, quando nós batizamos, nós criamos uma nova pessoa, né? O Senhor nos dá o direito da eternidade de salvação. Amém? Amém. Maurício, vamos lá. Rapidamente, assim, a completa resposta, né? Mas me trouxe assim uma lembrança muito feliz a gente ver essa identificação da Trindade, porque desde sempre, quando a gente chega na obra, né? Sim. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é buscar identificar a Trindade nos textos que a gente lê, né? Nas passagens bíblicas. Isso sempre foi um exercício muito agradável, porque num primeiro momento, né, a gente, voltando lá no início do nosso programa aqui, a gente tenta interpretar, né? Aí quando a gente desiste, né, da interpretação, eu humanamente não vou chegar a essa conclusão, vem o Espírito Santo e mostra começa a revelar. Né? Então isso é muito maravilhoso, é muito especial para todos nós que vivemos essa obra do Espírito Santo. Mas só um detalhe pequeno aqui, que até a gente conversou em off, que essa palavra príncipe aqui, normalmente alguém pode pensar, príncipe não é o filho do rei, na verdade aqui não é o filho, na verdade é o príncipe expressando que ele é o principal, né? Ele é o principal dos reis da terra. E em outras traduções está escrito como soberano, enfim. E aí a gente lembra daquela alcunha que é dada ao Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Então, há um rei acima de todos os reis, há um reinado acima de todos os reinados, e esse é o reinado do Pai. Coral? Eu acho que para fechar essa trindade, tem um versículo em Daniel, capítulo 2, versículo 47, ele disse assim: respondeu o rei Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus de deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. O nosso Deus é o revelador mesmo, é aquele que nos dá a revelação. É o que você falou, né? Quando termina a interpretação, entra a revelação. Mas nós temos que desistir da interpretação. Com certeza. Se nós não desistirmos, o Espírito não age, o Senhor não age. Bem, agora nós vamos entrar numa parte especial, que será as crianças e o pessoal da acessibilidade. E antes disso, nós vamos cantar um hino junto com elas. Amém? Amém. Glória a Deus, né? O hino cantado, a glorificação das crianças, né? Bem, agora vamos lá. Nós vamos ter agora a pergunta das crianças, e que na maioria das vezes as mães fazem. Então eu não vou fazer a pergunta, mas vou falar o nome das crianças. Adriel Nascimento, de Maceió, Estela Moreira, também de Maceió, Sarapinho, do Rio de Janeiro. Nós vamos ver os vídeos e vamos comentar depois, tá? O coral, tá? Amém? O brilho do rosto de Jesus sobre Saulo no caminho de Damasco foi maior do que o brilho do sol do meio-dia.
A paz do Senhor Jesus. O brilho do rosto de Jesus sobre Saulo no caminho de Damasco foi maior que o brilho do sol do meio-dia. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta das classes, podemos ver que o mesmo sol que aparece no livro de Apocalipse 1,16 é o que se revela a Saulo no caminho de Damasco em Atos 26:13. Este sol está falando do Senhor Jesus. Ele é o nosso sol da justiça. A paz do Senhor Jesus. Isso, Coral. Eu achei muito interessante como cada criança, a sua resposta, e é tão gratificante ver como até o Espírito Santo se revela a elas. Sim. E elas estão crescendo desde tão pequenininhas, estão tendo suas experiências, sua comunhão. E é muito bom ver elas que elas também estão neste mundo, mas elas não pertencem neste mundo, porque elas estão sendo guiadas, né, pela palavra e essas experiências na presença do Senhor. E você vê o seguinte, são 3 adolescentes que já estão se preparando para a juventude, né? Já estão preparados para seguir a sua vida e ultrapassar os limites, sabendo que o Senhor é o Senhor dos Senhores. Amém? Então vamos à pergunta da acessibilidade. Também eu vou me isentar de fazer a pergunta, porque as mães fazem. Nós temos a resposta do Lucas de São José dos Campos e Roberta Emília de Guaranhuns, Pernambuco. Nós vamos assistir o vídeo, depois eu queria, Marta, que tu falasse alguma coisa. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resistir ao aguilhão só trará dor a você. O aguilhão em Atos e a espada de 2 gumes em Apocalipse é a palavra de Deus. Ela tem poder para salvar e também para condenar. O Saulo em Atos e o João em Apocalipse cai ao ouvir a voz de Jesus, porque a glória de Jesus é muito grande para nós seres humanos suportar. Jesus é muito poderoso. A paz do Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, amém. Saulo, Saulo, por que me persegues? Em Apocalipse, capítulo 1, no verso 16, ele diz: e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Em Atos, capítulo 26, no verso 14, diz: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Quando vemos em Apocalipse que o Senhor aparece em seu resplendor, é porque ele aparece glorificado. Da mesma forma, quando Jesus já tinha subido aos céus e estava com o Pai. Quando ele aparece ao Saulo e aos homens no deserto caem, no seu resplendor, ele também já estava glorificado, como o Senhor dos Senhores. A paz do... Amém, Marta? Por favor. Pastor, é gratificante, né, ver o alcance, né, que a igreja, né, a vida dos servos tem se dedicado a essa classe, né, tão especial, tão maravilhosa, que é de acessibilidade. Nós lembramos daquele texto, né, onde o Senhor fala, né, a Mefibosete, né, pergunta, como Davi pergunta, faz a pergunta, né, se havia alguém ali ainda, descendente do rei. A preocupação do rei com um filho, né, que tinha uma deficiência, né, uma pessoa que era uma criança que tinha uma deficiência. E nós vemos a preocupação hoje do Senhor com essa classe, né, de crianças, intermediários, adolescentes, jovens, né, com a questão da acessibilidade, o ensino da Libras. E assim, a gente vê que é maravilhoso o envolvimento dos servos, né, porque isso é o crescimento da obra, né, e a gente vê que no mundo onde se fala em tanto em inclusão, nós estamos vendo que nós também, de um modo espiritual, nós estamos atentos a esse detalhe, porque o Senhor assim deseja que a palavra, que é o principal, que é o fundamento, também seja alcançada por essa classe de crianças. Então, o que nós temos que fazer é glorificar o nome do Senhor, pela alegria, né, pela disponibilidade e por aquilo que o Espírito tem feito no nosso meio. Com certeza. E nós vemos o seguinte, uma frase que o pastor Bísio, que é o responsável pela acessibilidade, sempre fala, é o acolhimento. Não é? Você vê que agora
os transtornos estão aparecendo, não é? Os problemas, as dificuldades estão. Você vê, nós começamos Libras há quase 10 anos atrás, o pastor Walter sempre testemunha, que foi aqui no Rio de Janeiro que nós começamos, e nós vemos o seguinte, uma jovem, falando em Libras, né? O Lucas, ele pregou, né? O menino com transtorno, ele pregou praticamente, né? A gente estava vendo, você quase chorou vendo ele, né? Bem, nós estamos terminando o nosso programa. Eu queria agradecer, Marta, pela sua presença, Carol, né? Maurício, Adelino, tá? E eu queria dizer para vocês o seguinte, grave os seus vídeos, né? Façam isso em casa, grave o vídeo, vê se está a qualidade boa, se inscrevam no nosso canal, acho que todos vocês estão inscritos, né? Sim. Lembrem também do nosso Instagram, da Igreja da Maranata, também do Manaim de Pedro do Rio. Ative as notificações, siga-nos nas nossas redes sociais, nós temos aí TikTok, todas as redes nós estamos. Nós temos agora à noite o nosso culto às 19 horas e às 20 horas pelo YouTube. Amém? Amém. Agradeço a vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Amém. Paz do Senhor.